Olá pessoal, que bom ter vocês de volta ou que bom ter vocês aqui pela primeira vez no nosso canal. Eu sou a Rossana e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre como devemos caminhar, quais são as fases que a gente deve obedecer para começar a meditar de verdade. Nós relançamos aqui o canal do YouTube no dia 22 de outubro com um vídeo sobre os passos para meditar. E durante os últimos 20 dias que já se passaram, a gente aprofundou lá no Instagram com posts, reels, vídeos, alguns desses pontos. Em resumo, se você está chegando agora aqui no canal, vamos dar aí uma resumidinha rápida. A gente viu que para chegar verdadeiramente à meditação propriamente dita, a nossa prática tem que passar antes por 4 passos ou 4 fases. São eles: atenção, observação, reflexão e contemplação. A gente viu também que esses passos podem ser aplicados a qualquer situação da nossa vida. E hoje a gente vai ver isso na prática, com algo básico que todos nós fazemos algumas vezes por dia, que é nos alimentar. Portanto, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco diferente do vídeo anterior ou dos outros vídeos se você já é uma pessoa aqui assídua no meu canal. Ele vai ser um vídeo prática, ele vai ter um ritmo de fala um pouco diferente, eu vou convidar vocês a pausar algumas vezes. É lógico que você pode assistir o vídeo aí acelerando só para ouvir o conteúdo, mas eu já te indico aí, pega um papel e caneta, que você pode fazer uma prática meditativa enquanto ouve o conteúdo teórico desse vídeo de hoje. Você vai ver que se a gente começa a aplicar os passos na meditação, no exemplo que a gente vai trabalhar hoje juntos, que é a nossa alimentação, muitas informações sobre nós mesmos, um autoconhecimento maior de nós, da nossa vida, vai ser possível e que a gente vai começar a modificar a forma de se alimentar. Eu tenho certeza, se você usar só o primeiro passo, essa modificação já vai acontecer. Então vamos ver como é que isso vai se dar na prática. Esse vídeo ele vai um pouquinho além da proposta da Mindful Eating, ou alimentação consciente, que é um ramo da Mindfulness que trabalha o estado de presença quando nós nos alimentamos. Essas práticas, elas proporcionam que a gente esteja atento aos sinais do nosso corpo, às nossas emoções e aos sentidos todos que estão envolvidos no ato de comer. Ela vai preconizar que a gente saboreie cada mordida com consciência, percebendo os aromas, as texturas, os sabores dos alimentos, ajudando a gente a diferenciar fome física da fome emocional. Então isso nos possibilita sair de um automatismo quando a gente come, desse piloto automático, e nos reconectar com o nosso corpo e com as nossas necessidades reais. Só que nessa prática que eu estou te propondo hoje, a gente vai um pouquinho mais além. Se vocês tiverem interesse em uma prática pura de Mindful Eating, deixa aqui nos comentários. Fala, Rossana, eu queria que você abordasse esse assunto, que a gente pode gravar um vídeo retomando essa prática do Mindful Eating. Como eu dizia, se a gente usar apenas o primeiro passo para meditar, que é a atenção em qualquer uma das nossas refeições, seja um lanche da tarde, seja numa refeição maior, um almoço, um jantar, a gente vai ver que as nossas escolhas vão começar a ser diferentes. Seja porque a nossa mente vai nos criticar e não querer nos colocar num padrão certinho, ou seja porque a gente vai começar a perceber as necessidades reais nossas, alimentares e outras necessidades. Quando eu sou atento ao que eu me alimento, talvez eu faça escolhas mais saudáveis, talvez eu porcione melhor os meus alimentos e comece a obedecer um critério importante do alimentar-me, que é o fome, e não o critério satisfação, que vem de outras ordens. Se você decidiu que você vai entrar
nesse vídeo já em estado meditativo, agora é a hora de pausar o vídeo por alguns instantes, fechar os olhos e se lembrar da sua última refeição. Anote para tornar esse estado de atenção mais concreto. Pause o vídeo e faça as suas anotações. Então vamos lá. O que você escolheu comer e quanto você pegou nessa alimentação? Tente trazer isso à sua lembrança. Anote e aí dê um play no vídeo novamente. A atenção nossa, ela não pode se restringir a este contexto. É necessário a gente continuar atento. Como foi a nossa garfada ou a nossa mordida ao nos alimentar? Como nós mastigamos esses alimentos? Em que velocidade? A gente se permitiu sentir textura, sabor, aroma? Se você se permitiu, qual foi a sensação que você teve? Agora, nós estamos entrando no segundo passo do processo meditativo, o da observação, porque a gente está começando a buscar perceber qual foi o impacto do que a gente ingeriu em nós mesmos, seja na questão de saciedade ou na questão de satisfação. A gente vai começando a ir além dos efeitos sobre o nosso organismo. Lembrando, se você está fazendo essa prática, se alimentando ou se recordando da sua última alimentação, faça as pausas para fazer as anotações toda vez que você necessitar. Isso vai tornando a sua experiência muito mais concreta. Podemos refletir. Por que eu fiz as escolhas desse alimento para essa refeição? Como eu tenho feito as escolhas do que eu me alimento no meu dia a dia? Como os alimentos estão chegando até mim e de que forma eu estou recebendo esses alimentos? Responder essas questões já vai nos levando a uma compreensão bem maior. Responder essas questões já vai nos levando a uma compreensão muito maior do porquê e como nós estamos nos alimentando, possibilitando fazer escolhas mais coerentes com o nosso objetivo de vida, seja ele qual for dentro da alimentação: engordar, emagrecer, manter o peso, ser saudável, adquirir hábitos saudáveis. E aí vem uma outra questão. Comer sempre comida pronta, processada, muito doce, revela muito da forma como nós temos nos tratado e de quais são as nossas necessidades.
Você tem necessidade de beliscar, de comer coisas gostosas, muitas vezes esquecendo do que é nutrição? Claro que comer tem que nos dar prazer. Comer é gostoso, faz parte de uma vida feliz, mas não pode ser o que nos faz feliz. Se for, talvez a reflexão tenha que ser um pouquinho mais profunda. O que buscamos na comida que a vida não está nos dando? Bom, dessa reflexão muitos caminhos podem se abrir. A gente pode perceber que talvez esteja precisando da ajuda de um profissional, um nutricionista, um psicólogo ou um instrutor de meditação mesmo, porque às vezes a nossa mente está dando respostas rápidas, ela está sendo superficial, até porque ela está entrando no módulo de autoproteção para não nos fazer sofrer. Então fique atento às respostas que estão chegando, fique atento ao seu processo e principalmente não se contente com as primeiras respostas. Sempre se pergunte uma ou mais vezes e aprofunde. Se você chegou até aqui, estão faltando então 2 passos para a gente complementar a nossa meditação e para observar bem o que é o ato de nos alimentar. O próximo passo é a contemplação, que vai exigir de nós muito mais, porque quando a gente adentra nesse estágio, a gente precisa perceber, por exemplo, que a origem de todo e qualquer alimento, por mais ultraprocessado que ele seja, ela é natural e que, portanto, no nosso sistema houve todo um preparo que garantisse a manutenção e a sobrevivência do nosso corpo físico. Uma inteligência superior à nossa foi capaz de criar tudo isso e de colocar à nossa disposição tudo o que nós precisamos para sobreviver em termos de manutenção do corpo físico no que se refere à alimentação. A gente pode dizer que algo ou alguém cuida para que a gente sobreviva. Então, volte a fechar seus olhos por alguns instantes e tente responder essas perguntas junto comigo. Não se preocupe, eu vou te dar um tempinho para pensar entre cada uma delas. Eu quero sobreviver ou eu quero viver? Qual a diferença entre ambos? O que é a vida para mim? Como eu sinto essa vida em mim? A vida se manifesta de muitas formas. Onde mais eu vejo a vida? E o que essas vidas têm em comum com a minha? Quem criou todas essas formas de manifestar a vida? Esses são questionamentos que vão, com certeza, nos levando da reflexão para uma contemplação.
porque a gente começa a perceber que também somos nutridos por uma fonte que vai além da mera manutenção do nosso corpo físico. Começamos a perceber que somos uma consciência que precisa se alimentar não só de alimentos, mas também daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz feliz, principalmente daquilo que nos traga uma tranquilidade, uma alegria de viver mesmo, apesar do mundo aí fora. E isso é possível. Então feche os olhos novamente e contemple. Mergulhe em si mesmo, perceba a sua verdadeira natureza e como isso está conectado na sua vida. Permita-se insights mais profundos. Mas vamos continuar. Nosso objetivo é meditar. Feche os olhos novamente e volte a se conectar com essa sabedoria mais profunda e sutil que começou a ser desperta nesse nosso caminhar hoje. De olhos fechados, deixe que respostas, orientações, informações fluam livremente. Elas vão nos orientar no sentido de nós nos tornarmos seres melhores, vivermos melhores e nos alimentarmos de uma forma mais completa de tudo que precisamos como seres integrais. Se pergunte: como posso me sentir mais nutrido de vida? E aguarde. Pode ser que as respostas venham agora de forma clara, mas se não, a mente sempre vai captar algo mais profundo, vindo de uma sabedoria além da nossa. E isso pode se traduzindo ao longo dos nossos dias e não vir agora nessa prática. Pode se traduzindo nas transformações que a gente vai começar a ter vontade de implementar na nossa vida. Eu vou te dar alguns instantes para isso. Prontinho. Se você seguiu todos esses passos, com certeza você meditou. Pois lembra quando a gente falou lá no primeiro vídeo, um dos indícios que a gente realmente meditou é sair transformado de uma experiência. E eu tenho a certeza que mesmo que você não fez a prática, só ouviu o vídeo, de que você já está pensando diferente ou começou a pensar em algumas coisas que antes você não dava atenção. Então, você já não é mais aquela pessoa que começou a assistir esse vídeo. Eu sei que não é fácil, que talvez você já tenha desistido em algum dos passos, que não houve tempo suficiente, mas lembra, meditação é disciplina. E se a gente se disciplinar, por exemplo, ao observar a nossa alimentação, nós vamos conseguir nos aprofundar cada dia mais nessa experiência do que é o meditar. É totalmente possível entrar numa profundidade, como a gente fez agora, todos os dias, seja qual for a atividade que a gente escolha para dar os passos de atenção, observação, reflexão, contemplação e aí meditar. O fundamental é nós nos especializarmos principalmente nos 3 primeiros passos, no momento de agora, se você está iniciando, que é atenção, observação e reflexão. Várias práticas meditativas que a gente já tem aqui no canal podem te ajudar com isso, e isso vai tornando cada vez mais consciente para nós quem somos, qual é a nossa capacidade, e vai nos guiando de forma a nos fazer as perguntas certas para realmente nos transformar
em quem a gente quer ser e viver como a gente quer viver. Eu tô aqui para te ajudar no que for possível, então se você quiser compartilhar sua experiência, tirar alguma dúvida comigo, aqui ou nas minhas redes sociais, fica à vontade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilha com aqueles que você acha que podem se nutrir deste conteúdo. E a gente se vê em breve. Até mais!